Olá, segundo ano. Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje trabalharemos o conteúdo de história, tá? Vamos começar na página 119, ok? Hoje é sexta-feira, dia 21/8/2020, tá? Começaremos a falar sobre os curumins, as brincadeiras e a escola indígena. Os curumins, segundo ano, é como são conhecidas crianças indígenas, tá bom? Eles são conhecidos como curumins. Assim como nós, as crianças indígenas também têm suas brincadeiras. Na verdade, os índios eles possuem muitos jogos e muitas brincadeiras, tá? Onde alguns jogos e brincadeiras são apenas para as crianças, outros são apenas para os adultos e também tem os que são para os dois, tá? Tanto para crianças como para adultos. Existem alguns jogos e brincadeiras que são muito comuns apenas lá entre os povos indígenas, tá bom? E existem outros brinquedos, outros jogos, né? E brincadeiras que têm origem na cultura indígena, mas que também fazem parte da nossa cultura, tá? Como é o caso de qual brinquedo? A peteca. Lembra que nós falamos nos conteúdos da apostila anterior? Da perna de pau, do peão, da cama de gato, que é uma brincadeira que ela é feita com um pedaço de barbante, tá? Onde podem se jogar duas ou mais pessoas, certo? E aí você usa a linha para fazer várias formas, tá? Cada forma partindo do ponto da forma anterior, tá? E também luta na água. Então, são essas brincadeiras aqui, tá? Que são de origem indígena, ok? Que também fazem parte da nossa cultura. Aí, nós vamos virar a página. Olha só, a educação indígena também é bem diferente da nossa, assim como a vida de uma criança indígena. Os curumins, como são conhecidas as crianças indígenas, olha lá, lembra que a tia falou? Também têm suas obrigações, tá? Então, os curumins é como são conhecidas as crianças indígenas, tá? Então, eles também têm as suas obrigações desde pequenos, tá? Então, eles aprendem desde cedo as atividades que exercerão na vida adulta. Então, desde pequenos, desde crianças, eles já aprendem a trabalhar, né? Como que eles vão, as atividades que eles exercerão quando eles ficarem adultos. Então, o índiozinho, o que ele costuma observar? O que os adultos fazem, como que eles se portam, para quê? Eles procuram imitá-los, tá bom? A educação tradicional indígena é feita na prática, tá? E prepara o índiozinho para a vida na floresta. Hoje, muitas aldeias indígenas têm escolas parecidas com as nossas. Em quase todas as escolas, os alunos aprendem a fazer contas e são alfabetizados primeiro na língua indígena, né, na língua deles, e depois no português. Então, eles aprendem a língua indígena e também aprendem o português, que é a nossa língua, tá? É uma preocupação das escolas indígenas transmitir conhecimentos importantes para o diálogo com o mundo dos não-índios, tá? Então, eles têm que aprender o conhecimento, né, da vida não índio, para quê? Para eles poderem se comunicar, tá? Com o mundo dos não índios, das pessoas não índios, certo? Da mesma forma, é importante que nas aldeias as aulas sejam dadas na língua da tribo, além de ensinar a história da tribo para que a cultura indígena, né, que a cultura deles tradicional não se perca. E olha só, segundo ano, uma coisa que é diferente
na educação indígena, que é diferente das nossas, é assim, ó. Eles, diferente de nós, né, que usamos a escrita para registrar nossa história, os índios não têm um sistema de escrita, tá? Então, os índios, eles transmitem a sua cultura pelos relatos orais, pelas histórias contadas de geração para geração, tá? As histórias contadas dos mais velhos para os mais novos, tá? Então, por isso que nas tribos, os índios mais velhos, né? Os idosos, eles são muito respeitados e são muito valorizados, tá? Aqui, ó, então nós temos essas duas imagens, tá? Então, por lei, tá? Os povos indígenas, eles têm direito a uma educação escolar diferenciada, ok? Que respeite a cultura e os saberes tradicionais de cada grupo indígena. E aqui, nessa outra imagem aqui, ó, um curumim, né? Uma criança indígena, que ele está já desde pequeno, ó, brincando ou aprendendo? A caça e a guerra faz parte da vida dos povos indígenas. Por isso, os curumins, eles já aprendem desde cedo a utilizar o arco e a flecha. Agora, nós vamos fazer as atividades, tá? Essa aqui, muito simples, né? Vocês vão encontrar no diagrama alguns brinquedos e brincadeiras de origem indígena que também fazem parte da nossa cultura, né? Que é o que nós lemos na página anterior, tá? Peteca, a perna de pau, peão, cama de gato. Somente isso que vocês vão fazer aqui, tá? Se vocês quiserem pintar, depois de circular, fiquem... Aí, segundo ano virando, na página 122, atividade número 15... Por que as escolas indígenas ensinam tanto o conhecimento indígena como o não indígena? Por que eles têm que aprender? Eles aprendem tanto o conhecimento indígena como o não indígena, né? Que a gente leu, a tia leu, né? Nós fizemos a leitura no texto. Porque é importante, tá? Que eles aprendam, que eles tenham um conhecimento, o conhecimento não indígena, tá? Para quê? Para que eles possam se comunicar, tá? Para que eles possam ter o diálogo com o mundo dos não índios, tá? E também, da mesma forma, é importante que seja ensinada a história da tribo, para quê? Para que a cultura da tribo, ela não se perca, tá? Para que ela não acabe, tá bom? Então, como que vocês vão escrever? Ó, então, por que as escolas indígenas ensinam tanto conhecimento indígena como não indígena? Então, vamos lá, ó. Resposta, vocês vão colocar assim. É uma preocupação das escolas indígenas ensinar conhecimentos importantes para o diálogo com o mundo dos não índios. Então, por isso que é importante que eles tenham conhecimento não indígena, tá? Da mesma forma, é importante que seja ensinada a história da tribo para que a cultura tradicional não se perca, né? Para que ela não se acabe, tá bom? Continuando, meus amores, agora vamos ver mitos, lendas e heranças indígenas. Cada povo, cada cultura tem uma maneira de explicar a origem da vida, do mundo, dos fenômenos da natureza. Os povos indígenas, eles explicam a origem da vida, a origem do mundo, dos fenômenos naturais por meio dos mitos e das lendas, tá? O que são lendas? O que é uma lenda? Lenda é uma história que tem de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais, misturando fatos reais com imaginários ou fantasiosos, ok? Já os mitos são narrativas que explicam fatos da realidade e fenômenos da natureza, com personagens sobrenaturais, deuses e heróis, né? Então, quais são os deuses?
indígenas. Jaci, né, que é a deusa da lua, Tupã, que é o deus do trovão, Anhangá, que é o deus protetor da mata, entre outros, tá? Geralmente, cada povo indígena tem seus mitos de origem, que contam como seu povo surgiu. Então, esses mitos e lendas, eles são transmitidos oralmente de geração a geração, tá? Então, ó, os mitos e as lendas, eles são contados pelos mais velhos aos mais novos, tá? Em momentos em que todos já cumpriram suas atividades e estão reunidos ou mesmo durante algumas das atividades cotidianas, ok? Então, cada povo indígena tem seus mitos, né? E suas lendas, né? Que eles são transmitidos oralmente, através de histórias, né? De relatos orais, de geração a geração. O que quer dizer? Que são histórias, né? Contadas pelos mais velhos da tribo aos mais novos, ok? Algumas tribos possuem cantos específicos para que essas histórias sejam transmitidas para as gerações seguintes, as gerações mais novas. Os indígenas contribuíram para a formação da cultura brasileira. Muitas de nossas práticas diárias têm origem nos hábitos e costumes indígenas. Vocês sabiam? Tais como, olha só, tomar banho todos os dias, né, diariamente, andar descalço, descansar na rede, etc. Então, olha só, esses são hábitos vindos dos indígenas que fazem parte, né, dos nossos hábitos. A culinária brasileira também herdou o hábito indígena. Como, por exemplo, pessoal, ó, o nosso hábito de consumir, né, de comer peixes, frutas e mandioca, tá? Mandioca e seus derivados, como a farinha, tá? Que a farinha ela é feita da mandioca, ok? O mesmo acontece com o conhecimento e o uso medicinal das ervas que nós usamos para preparar chás, né, das ervas, preparar remédios, né? Então, isso também nós herdamos dos hábitos dos indígenas, tá bom? A língua portuguesa, ela também sofreu influência das línguas indígenas, ok? Em muitas palavras que nós conhecemos, né? Em muitas palavras do nosso vocabulário, como, por exemplo, as palavras, ó, abacaxi, mandioca, caju, tatu, ibirapuera, tietê e etc. Alguns mitos e lendas de origem indígena também fazem parte do nosso folclore. Então, são lendas são lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore, que vocês já conhecem, que é a lenda do Saci Pererê, do Curupira, também tem do Guaraná, da Mandioca, da Vitória Régia, do Irapuru, ok? Meus amores, agora, aqui na página 123, nós vamos ler o nosso vocabulário e depois nós vamos iniciar as nossas atividades. Folclore. Folclore é um conjunto de criações, mitos, ritos e lendas baseados nas tradições que expressam a identidade cultural e social de um povo, em que geralmente eles são transmitidos oralmente de geração a geração, tá? E o que faz parte do nosso folclore brasileiro mesmo, então? Lendas, mitos, também fazem parte do nosso folclore as músicas, né? As festas populares, tá? Então, agora vamos começar as nossas atividades. A atividade 16, a tia vai aproximar aqui para ficar melhor para vocês enxergarem, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, ó. Primeira atividade, ó, 16 aqui. Por que as lendas e os mitos são importantes na cultura indígena? Tá? Então, por que
eles, através das lendas e os mitos, eles relatam o quê? Eles explicam quais fatos, tá? Então, é porque, né, são a maneira deles explicar a origem da vida, do mundo e dos fenômenos da natureza, ok? Então, por isso que as lendas e os mitos são importantes para a cultura indígena, porque é a maneira deles explicar a origem da vida, do mundo e dos fenômenos da natureza. Coloquem aí. Na 17, como as lendas e os mitos são transmitidos de geração a geração, então, como que é? A tia já explicou, né, que os mitos e as lendas, eles são transmitidos oralmente dos mais velhos aos mais novos, né? Então, são histórias contadas pelos mais velhos da tribo aos mais novos, né? Lembra até que a tia falou que na tribo as pessoas mais velhas, os idosos, eles são muito respeitados e valorizados, tá? Então, na 17, vocês vão colocar: os mitos e as lendas são transmitidos oralmente dos mais velhos aos mais novos. Na 18, pesquise sobre os mitos indígenas abaixo e aprenda um pouco mais sobre essa cultura. Então, olha só. Está falando que é uma pesquisa. Nós vamos fazer, tá? Juntos. Então, vamos lá. Tupã. Quem é Tupã? O Tupã, ele é o deus do trovão. E ele é considerado o criador do universo. B. Celce. A Celce, ela é a protetora das lavouras e das moradias indígenas. Anhanguá. Anhanguá é o deus protetor da mata, inimigo de Tupã, que protege os pequenos animais e as plantas dos seres humanos, incluindo dos índios. D. Jaci. Jaci, a deusa da lua, é a protetora dos animais, dos amantes e da reprodução. E Jurupari. Jurupari. Jurupari é o deus do mal e das trevas. Pausem o vídeo para vocês fazerem, tá? Com calma. Depois nós vamos fazer as adicionais 3 a 5. Já vou falar a página para vocês. Vamos lá, segundo ano. Adicionais na página 126. Vocês já terminaram as atividades, né? Agora vocês vão para a página 126 para a gente concluir aqui o conteúdo de história, tá? Então, nós vamos fazer a atividade 3, a 4 e a 5, ok? Então, vamos lá. 3. Nas tribos indígenas, o trabalho é dividido de acordo com o sexo e com a idade. Identifique corretamente com a letra H as atividades atribuídas aos homens e com a letra M as atividades atribuídas às mulheres de uma tribo. Então, a primeira, a caça, a pesca e a proteção da aldeia, elas são atividades atribuídas ao homem, certo? Então, vocês vão colocar H, tá? Na segunda, o cuidado das crianças é a atividade atribuída às mulheres, tá? É o trabalho das mulheres. Cuidado das crianças na tribo é o trabalho das mulheres, atividade das mulheres. Fabricação de ferramentas e instrumentos de caça e pesca. Então, olha só, os homens, eles que fabricam as ferramentas, os instrumentos de caça e pesca, tá? Então, aqui é H, de H,
homens. Plantação dos alimentos mais comuns, como a mandioca, o milho, feijão, o arroz, etc. Quem são responsáveis pelas plantações? As mulheres, então coloca M. Construção da oca, homens. Fabricação dos objetos de cerâmica, né? Artesanato e produção de redes, das mulheres, M. No 4, encontre no diagrama 5 lendas indígenas que fazem parte do nosso folclore. Então, olha lá, quem que é? Ó? A Muiractã, a lenda da mandioca, do Guaraná, da Vitória Régia e o Irapuru. Encontrem aí, circulem e podem pintar bem bonito, tá? Agora, para finalizarmos, então vamos fazer os 5. Cite algumas das heranças indígenas encontradas no nosso dia a dia. Então, quais são os hábitos dos índios que nós herdamos, tá? Então, nós herdamos o hábito de tomar banho diariamente, né? Andar descalço, descansar em redes, consumir peixes, né? Comer peixes, frutas e mandiocas, além do conhecimento das ervas para o uso medicinal, com quais fazemos os chás e infusões. Ok? Segundo ano, então façam com atenção, com calma, tá? Com capricho. E um beijo, tenha um ótimo final de semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!